Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre tudo aquilo que ao longo do tempo eu vou adquirindo conhecimento sobre situações e fatos que o grande Criador do Universo permite que eu venha viver, experimentar e visualizar. E eu sempre fui aquele tipo de ser humano que sempre questionou as coisas, sempre buscou uma resposta unilateral para determinadas situações. Foi uma pessoa que nunca aceitou uma conclusão única e acredita sempre que a gente pode buscar, a gente pode receber mais, a gente pode ter mais a cada dia e a gente pode conhecer. E isso tudo me levou a me tornar um apaixonado por isso aqui, que são os livros. Eu percebo que só através da leitura, que só através do conhecimento, de um desejo ardente de encontrar a luz da verdade, que a gente vai poder encontrar. Eu sou de uma família tradicionalmente criada sobre as leis, as doutrinas católicas, mas desde muito cedo, apesar de participar de todos os eventos da igreja, da religião, primeira Eucaristia, primeira comunhão, e outros, e todo domingo me dirigia à missa desde cedo, mas eu nunca encontrei um preenchimento, eu nunca encontrei uma resposta para as minhas perguntas através de um padre, através de uma freira, através de um monge. Ao longo da minha vida, eu já estudei sobre várias ideologias religiosas, já estudei sobre várias doutrinas religiosas, e uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: a religião ela acaba mais separando as pessoas do que juntando pessoas. Aí comecei a estudar a Bíblia, que é um livro sagrado, é um livro onde o grande Criador do Universo ele concede o direito a toda a sua criatura, principalmente, evidentemente, aqueles que buscam, que é o homem, que é o ser humano, que foi o único ser que o grande Criador do Universo concedeu o direito de ter pensamento e fala. Ou seja, a gente pensa e a gente fala. Ou seja, nós somos criadores também. Por quê? Nós criamos imagem e depois a gente consegue materializar essas imagens. Ou seja, a partir do momento que através de estudos que foram muito profundos, de sociedades secretas, até de seitas, de organizações, de sociedades altamente restritas, comecei a estudar, comecei a adquirir livros e cheguei ao conhecimento que a verdade ela é espiritual. E quando muitas religiões buscam a verdade na matéria, a verdade é o verbo, a verdade é a palavra, por assim dito. Um exemplo, eu acordo pela manhã, eu já sei tudo que eu vou fazer na minha mente, porque eu tenho uma codificação mental. Ou seja, no meu campo espiritual já tem tudo aquilo que eu preciso fazer para que eu levante bem. Ou pelo menos isso que acontece com a pequena minoria. A gente levanta, escova os dentes, a gente faz uma oração, a gente toma um banho, a gente se veste, a gente toma um café e a gente vai para o trabalho para desenvolver as nossas atividades. Pelo menos algumas pessoas agem dessa forma e conseguem, durante o dia, desenvolver suas atividades com tranquilidade, com sucesso e ser próspero naquilo que faz. Mas muitas pessoas elas não têm esse código que é poderoso, que é o código espiritual da liberdade, do poder de criar. Quando você não cria, você vai viver num mundo onde pessoas que criam irão comandar você. Pessoas que pensam irão dominar o seu pensamento. Por quê? Um exemplo, a partir do momento que eu entendo que o poder é mental e que eu entendo que o poder espiritual eu não vou buscar fora de mim em templo, eu não vou buscar fora de mim em uma seita, em uma organização religiosa, eu não vou buscar fora de mim na igreja católica, no padre, eu não vou buscar na igreja evangélica, no pastor, algo que é espiritual. O espiritual só manifesta no campo, no mundo espiritual. A partir do momento que eu saio da minha casa, vou a uma igreja, vou a um templo, eu estou buscando fora de mim aquilo que está em mim. E isso que eu estou falando, eu cheguei a uma conclusão a partir do momento que Jesus Cristo, o maior curador, o maior pastor, o maior mentor, o maior psicólogo, o maior terapeuta e o Rei dos Reis, deixou uma mensagem bem clara. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Não adianta buscar o reino de Deus fora de você, porque você nunca vai encontrar no lugar que não está aquilo que você busca. E a maioria das pessoas elas perderam a conexão com elas mesmas.
E aí as pessoas precisam de um líder religioso, as pessoas precisam de entrar na sociedade secreta. Eu vou dizer para você, já tive muito desejo de entrar na maçonaria, porque eu estudo a maçonaria há uns 25, 30 anos e eu me considero até um maçom sem avental. Mas aí eu percebi o seguinte, os ensinamentos da maçonaria, eles são muito bons. Eu leio todos, tento praticar a maioria deles, fraternidade, igualdade, ajudar o irmão, não ter inveja, não ser arrogante, não ser soberbo, mas eu percebo o seguinte, eu posso praticar aquilo que eu admiro dentro da ordem maçônica na minha vida sem me tornar um maçom, sem viver sobre a obediência, o controle, o comando de um grão-mestre. Eu posso me tornar alguém muito espiritualizado, eu posso ter contato com o mundo espiritual de uma forma evoluída, sem precisar ir num terreiro de macumba, sem precisar ir na umbanda, sem precisar me batizar na quimbanda, receber, incorporar. Por quê? Se eu compreendo que eu sou um ser espiritual, vivendo uma experiência humana, que é essa a concepção que eu tenho da vida, e que se eu sei, eu aprendi que o poder está dentro de mim, por quê? Eu vou buscar fora aquilo que está em mim. Mas o que é que acontece que a maioria busca e nunca encontra? E nunca vão encontrar. As religiões são apenas algo teatral. É muito bom você mexer com as suas emoções. A gente observa, eu moro próximo aqui a algumas igrejas, e é lindo o canto, a entoação do canto, é maravilhoso os hinos, a pregação daquele pastor, mas às vezes aquele próprio pastor ele tem uma vida totalmente desregrada. Aquele pastor ele não tem autoridade nem sobre a família dele. Aquele pastor não tem autoridade nem sobre a saúde dele. Aí tem muita gente que se ilude, que se engana e vai a uma igreja, faz desafios, faz voto, faz propósito. Por quê? Não pela fé, mas pela indução, pelo controle mental que aquele líder religioso tem sobre ela, seja ele, seja essa pessoa um pai de santo, uma mãe de santo, um pastor, um padre, ele tem mais poder do que você, mas esse poder que ele tem não é Deus que deu para ele. Esse poder que ele tem é você que está dando para ele a partir do momento que você não reconhece o seu poder e a sua autoridade. Eu sempre fui alguém muito fraco, eu sempre fui alguém muito mediano, alguém muito raso, alguém que não acreditava na minha própria capacidade. A partir do momento que eu comecei a ler, que eu comecei a buscar em livros, e eu aconselho você, estude muito. Se você tem vontade de ser um maçom, primeiro comece a estudar o que é a maçonaria, comece a estudar os ritos, Yorks, Conceis, comece a entender como funciona a engrenagem de uma loja maçônica e você vai entender se você realmente quer entrar lá por curiosidade, por vocação, porque você tem um chamado para viver aquilo na íntegra, ou se você apenas é um admirador da forma com que alguns maçons se comportam, porque tem uns que realmente não me causam admiração, mas outros sim, pela sua conduta inibada, pelo seu comportamento, pela sua forma de prosperar, de transmutar a energia. Então eu estudo muito isso, eu tenho livros hoje que eu até doei para um amigo meu que vai ser iniciado agora, mas eu estou comprando outros livros sobre a maçonaria. Para quê? Para que eu adquira mais conhecimento. Assim como eu estudo Hare Krishna, assim como eu estudo a vida de Buda, assim como eu gosto de estudar e ter conhecimento sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá, assim como, se eu puder e tiver tempo, eu assisto sobre um documentário sobre a vida de Irmã Dulce, porque é interessante você absorver um código das pessoas que se espiritualizaram e você percebe o seguinte, tudo está dentro de você. Vai ter um evento aqui agora de ciclismo, um cicloturismo, mas galera, é o seguinte, pô, muita gente passando, todos os dias da minha vida eu pedalo, todo domingo eu estou nessa praça, mas eu não vou. Sabe por quê? Eu não nasci para competir com ninguém, eu nasci para evoluir, para crescer, para ser a melhor versão de mim mesmo. Ah, Mário, mas lá vai ser um lado social. Não, eu faço ciclismo para me exercitar, eu faço ciclismo para abrir a minha mente, eu faço ciclismo para relaxar durante o pedal de 10K e depois gravar um vídeo, entregar uma mensagem para vocês de poder, uma mensagem edificante. Eu não pratico ciclismo para ganhar medalhas e troféus, não tenho nenhum e não tenho interesse. Sabe qual é o meu maior troféu? Eu criei uma meta para mim mesmo que é pessoal. Todo ano pedalar 360 quilômetros. Acredito que o ano está no meio, eu já pedalei quase isso. Então, quando você percebe que você não está aqui para competir com ninguém, que você está aqui para evoluir, para aprender, para ter um conhecimento digno e verdadeiro das coisas, você percebe o seguinte, um portal do conhecimento ele vai se abrindo a cada livro desse que você lê.
Eu adquiri uma técnica que diz assim, olha, você lê um livro pela primeira vez, o entendimento vai ser muito subliminar. A partir do momento que você lê pela segunda vez, o conhecimento já vai aflorar na sua vida. Na terceira vez, você vai receber insights poderosos. Por quê? A tua mente, ela está preparada para aquilo. O seu campo espiritual, que é a verdade, o mundo da verdade, o mundo espiritual, ele já foi aberto. A partir do momento que você abre o teu campo espiritual para a verdade, você começa a canalizar e monetizar mais daquilo que você já é. Uma coisa eu aprendi com um dos livros que está aqui, que é a Chave Mestre, um livro fantástico, que fala sobre os iniciados, inclusive o poder mental, a lei da atração, que nada mais é a lei da atração do que, em muitas religiões, a fé, mas só que pregam a fé de uma maneira que vendem a fé. Eu não preciso que um pastor coloque a mão na minha cabeça e ore por mim, porque o poder está em mim. A partir do momento que eu compreender que Jesus Cristo, ele cura simplesmente pela fala, e eu sou a imagem e semelhança do grande Criador do Universo, eu tenho que me curar apenas pela minha fala e não precisar que alguém interceda por mim junto a Deus. Minha ligação é direta. Eu não ligo, não preciso que uma secretária ligue para mim. Eu pego meu celular e falo com o grande Criador do Universo. E quando acontece esse ritual? Todos os dias pela manhã, quando eu desperto, 3h30, 4 da manhã, eu costumo orar primeiro o Salmo 91 e depois eu começo a ficar em silêncio, entrar no momento de transe e eu peço a Deus para me responder sobre aquilo que verdadeiramente eu preciso fazer, ser e viver. Então aprenda uma coisa, você não precisa buscar fora nada. Tudo que você precisa na sua vida não está em um templo religioso, não está em servir a nenhum Deus que não seja o grande Criador do Universo. Você só precisa servir aos outros e ser a sua melhor versão. No dia que você compreender que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, você vai ganhar outro padrão de vida. E aprenda uma coisa, você não está aqui para competir com ninguém, você está aqui para ser a sua melhor versão a cada dia. Pega esse código e abraça para a vida. E agradeço ao grande Criador do Universo pela possibilidade de poder transmitir esse conhecimento para outras pessoas, que esse vídeo possa edificar a sua vida. E se você chegar até o final desse vídeo, você coloca nos comentários, Mário, essa parte que você falou tocou profundamente meu coração, que isso vai ajudar para que eu possa interar conhecimento e compartilhar ideias com outras pessoas. Sucesso sempre.